estudar um pouquinho, aprender, porque eu acho que desses collabs que a gente faz, eu acho que o aprendizado para a gente, quem fala, acho que fica maior, que acho que a gente precisa mais, né? E agradecer de coração, fazer parte, né, dessas nuvens fofinhas do KSSF, é muito importante isso. Aqui tá aparecendo, né? Tá. Aqui do meu, aqui não tá. Mas eu vejo as meninas aqui, mas não estou vendo na telinha. Então, hoje a gente vai falar sobre brilhe vossa luz, né? Uma sugestão que o Cristo nos fez. Vamos ver aí. Quem vai começar? Eu posso começar ou você quer começar, Linda? Começa você. Não quero nada. Eu quero ficar quietinha. Bom, gente, a sugestão do estudo de hoje me veio assim de algumas lembranças, algumas coisas, né, do que estão acontecendo ultimamente no mundo, e assim a necessidade que a gente tem às vezes de lembrar, né, dessa luz que nos ilumina. E assim o que a gente vai trazer hoje é baseado no texto de Mateus 5, 13 e 16. Mas antes que eu adentre já, né, no tema, eu só queria fazer assim, um parênteses, né? Por que a necessidade desse tema de hoje? As coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia, guerra, fome, destruição, desastre natural, mass shootings, né? A gente só escuta, né, na mídia, as pessoas, a vida, a crise. Então, assim, é muito fácil quando a gente está esse desenrolar, né, nesse ritmo maçante de coisas, né, de energias negativas, a gente se adentrar para a escuridão. E aí, quando a gente percebe que a gente está nesse lugar, né, de medo, de insegurança, de incerteza, né, de várias coisas aí que nos tira, né, desse alvo que é andar na luz, a gente se perde um pouquinho, né? E a gente esquece que essa luz que a gente tanto precisa, que a gente tanto necessita, ela está primeiramente dentro de nós. E que basta um pensamento, basta uma palavra, basta uma prece, basta um amigo, para a gente se reconectar com essa espiritualidade. Porque se a gente fica, né, despercebido, se a gente fica distraído com as coisas que vêm, né, acontecendo no dia a dia, seja na família, no trabalho, a gente se perde e a gente esquece de fazer brilhar a nossa luz. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu estou tão fraquinho, mas eu estou tão para baixo, e eu não tenho luz. A gente tem, né? A gente tem. Então, o que a gente quer falar um pouquinho hoje, né? A proposta é exatamente essa, né? Como que eu acho essa luzinha que eu posso acender dentro do meu coração? E se eu, mesmo quando a minha está fraquinha, eu ainda posso acender do meu irmão do lado, ainda posso enxergar? O que significa brilhar essa luz, né? Não é a respeito somente de nós, de mim, né? Do eu. É do conjunto, né? É do universal, para de como a gente pode acender a nossa luz, manter a nossa luz acesa e ainda por cima, né, ajudar a quem está do nosso lado. Mas assim, então assim, Mateus, quando Mateus escreve isso, né, no capítulo 5, 13 e 16, eu achei assim muito interessante, porque esse capítulo é um capítulo que eu acho mais bonito, porque é os da bem-aventurança, né? Porque ele começa a falar de todas as bem-aventuranças, né? E depois que Jesus acaba de falar das bem-aventuranças, ele fala para os discípulos que eles são o sal da terra, e aí logo depois vem esse versículo, né? Que fala sobre brilha sua luz, né? Ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia ou se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador é que dá luz a todos que estão na casa. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quando Jesus fala isso, né, eu achei interessante assim, que nada é por acaso, e mesmo que às vezes a gente acha assim, que as frases da Bíblia, né, elas são meio que colocadas num contexto, nesse caso aqui foi bem legal da maneira que foi deixado para a gente. Porque logo depois das bem-aventuranças ele fala do sal. Por que ele fala do sal? Porque sal é um tempero, né?
Quer dizer, se você põe muito sal na comida, a comida salga. E se você tem assim, fica sem sal nenhum, a comida fica sem graça. Mas o sal na medida, a comida fica boa, né? Aí você come e fala, nossa, aí você fica até mais, né? Às vezes você tá meio assim, tristinha, a pessoa te dá uma comidinha gostosa, bem temperadinha, você até fica meio alegrinho, né? Então, assim, e aí a mesma coisa acontece com a luz, né? A luz, se ela brilha muito forte, né? Se ela tem, ela é forte demais, o que acontece? Ela cega, ela perde o propósito dela, né? E se ela é fraca demais também, às vezes, né? Se ela está, às vezes, quando a gente está, né, numa penumbra, a gente não consegue ler, né? A gente não consegue ver mais o que está na frente. Então, tudo tem que ter um tempero, né? A nossa luz, ela não pode, a gente não pode deixar que ela se enfraqueça demais ao ponto de não conseguirmos guiarmos ou ser guiados, e também não precisamos de estar no holofote, porque muita luz sem um tempero, sem uma medida, ela cega e ela perde o propósito, né? E assim, uma vez aconteceu comigo, eu morava em Massachusetts. Aqui eu nunca tomei uma multa de graças a Deus, desse jeito, não. Eu estava andando, nem estava assim tanto assim, né? Eu acho que não, fora do limite da velocidade, e veio um policial, eu não vi o policial, ele foi e me parou. Aí no que ele me parou, eu tomei aquele susto, né? Que acende aquele tanto de luz, né? Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí, na hora que o policial me parou, ele jogou a luz, ele desceu do carro, antes dele ser do carro, ele já jogou aquele holofote assim na cara. Eu não sei se já aconteceram com vocês. Na hora, eu não sei te falar a altura, não sei te falar nada do policial que parou ali, me parou. Por quê? Porque ele fez de propósito, ele jogou a luz na minha cara para me cegar, para que eu não tivesse, né, nenhum tipo de interação com ele. Aí, o que foi? Alguém está falando alguma coisa aí? Foi o quê? Não, o policial deixou brilhar a luz dele. Não, ele está dizendo que o policial fez a luz dele brilhar em você. Foi, mas exatamente. Ele fez a luz dele brilhar sobre mim. Ainda me deu uma multinha ainda. Uma multinha não, uma multa grande. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o que aconteceu? Nesse caso, não estou falando, né, que eu estava certa ou eu estava errada, mas, assim, ele ainda falou comigo assim, se você quiser, você pode ir na corte, pode disputar. Por quê? Porque ele sabia que a multa que ele tinha me dado estava muito acima do valor e, tipo assim, do que realmente tinha acontecido. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto é o seguinte, que quando brilhamos a nossa luz, né, de uma maneira excessiva ou de uma maneira que é trazendo para a gente mesmo, aquela luz, ela não brilha, ela não faz, ela não reluz a sua vida, perdi minha linha de raciocínio. Ela não faz aquilo que ela veio para fazer, né? Que é, no caso, né? O que a luz é? Né? O que a luz traz? A luz guia, a luz abrange, a luz da paz, a luz é o guia, né? E eu vou ler rapidamente aqui um texto, inclusive, que eu acho que até a Lina colocou mais cedo aqui no grupo. E é um texto de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, de Atitudes Renovada, do 49. E ela fala assim, ó: eis porque é necessário que brilhe a sua luz, chamando atenção para o que és, e para o que fazes, e para os recursos que dispõe em nome daquele que é o teu guia e modelo. A tua luz é de procedência espiritual e necessita de ser preservada com os santos olhos do amor e da paz. Amplia sua capacidade de servir, ensejando-se mais valiosos recursos de crescimento, a fim de que jamais te ensoberbas ou distraias no cumprimento das graves responsabilidades que dizem respeito ao modo de descumprir-se, a tarefa que te cabe, delegada por Jesus, e que brilhe a sua luz. Então, quer dizer, essa luz, quando Jesus fala, né, brilha a sua luz, ele não é a respeito da gente, né? É a respeito de como é que vamos dispor dos recursos que essa luz traz para a gente, porque muitas das vezes essa luz que brilha, ela vem para não só para nos guiar, mas também para tirar as vendas dos nossos olhos.
Porque muitas das vezes nós andamos, às vezes, meio cegueta, né, pelo caminho. A gente está ali andando, mas a gente não sabe ainda, né? A gente precisa ali de um guia, a gente necessita, né, de um norte. Então, quando exercemos, né, essa questão de falar, hoje eu brilhei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Quer dizer, isso não é sobre nós, é sobre o que fazemos, como fazemos e da maneira que fazemos. E também da nossa capacidade de estar também reparando quem está do nosso lado, né? Porque se na época quando veio o furacão, né, o ano passado aqui, né, de repente assim, bum, a luz acaba, de repente você está com luz, de repente, pum, fica tudo escuro. Aí o que você precisa na hora? Você precisa de quê? De uma vela, você precisa de uma lanterna, né, você precisa de um gerador. Aí se você não está preparado, né, para aquela escuridão que vem de repente, né, aí o que acontece? Você vai ter que ficar ali, infelizmente, alguns dias, algumas horas, né, alguns momentos na escuridão até que a luz chegue até você, ou até que você acenda uma vela, até que você procure uma lanterna, né? Então, exatamente esse exercício, né? E a gente também não pode querer simplesmente que essa luz brilhe somente para nós, né? Essa luz, ela é um chamado, né? Ela é um dom divino, como diz aqui Joana, nesse capítulo de Atitudes Renovadas. Então, assim, é só para dar uma introdução no assunto e para deixar assim para você uma reflexão, né? Para a gente, como que é que a gente faz com que essa luz de Jesus, né, que ele deixou aqui para a gente, né, nas bem-aventuranças, como que a gente faz, como que a gente consegue, né, no momento que a gente está assim mais assim desiludido, cansado, desanimado, achando que a gente não tem luz própria, o que a gente acha, né, esse fio, né, de divino que está dentro de nós. Né? Então, vou deixar a Lina falar um pouquinho, senão eu fico aqui falando a noite toda e não dou vez para ninguém. Passa aí para a Marisa, para não ficar só na internet aqui, Mar. Fala aí alguma coisa. Não, é isso mesmo, fala, Marisa. Não, vá você, está todo mundo aqui atento. Eu acho que quando a gente... Primeiro os bons. Quem me dera ser boa igual você. Mas é assim, acho que pensando muito, estudando esse tema, eu acho que sempre me vem assim à mente quando a gente estuda essa luz, me vem o estudo do diamante de Joana, né? A gente vai lá procurar o diamante ali que ele está escondido, não é? Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser trabalhado. Então, acho que a gente percebe ainda nesses momentos de muita turbulência, como explicou a Adriana, que muitas vezes a nossa própria luz ela está ainda precisando, né? Ela está precisando ser burilada, ela está precisando ser trabalhada para poder brilhar do jeito que o mestre nos disse. Então, primeira coisa assim, a luz já está em nós, né? A luz já está ali, a gente só precisa fazer ela brilhar, porque né, ele não falou lá, acenda a sua luz, a luz. Ele fala brilhar, então ela está opaca, né? Ela está escondida, ela precisa ser trabalhada para ela brilhar com todo o quão melhor que a gente tem, com todas as facetas que o diamante pode apresentar. Então, acho que no primeiro passo a gente percebe que ainda estamos, né, num momento assim que é preciso trabalhar em nós, é preciso fazer um esforço, é preciso ainda compreender, entender bastante que as coisas estão acontecendo assim, parece o caos, mas não existe uma lei de destruição que acelera a nossa evolução, e assim, no momento em que uma coisa está terminando, outra começando, acho que vem aquele volume de coisas acontecendo mesmo para acelerar um pouco as
transformações que são necessárias, né? As transformações internas ainda que são necessárias em nós. Então, a gente começa a perceber que existe muito conflito dentro de nós, existe muita sombra, existe muita treva, mas também existe um lado que né, já está aí querendo soltar a sua luz, brilhar a sua luz. E eu acho que realmente assim, trazer esse assunto para a gente refletir, para a gente pensar, é importante, como propôs a Adriana, porque são nesses momentos mais graves, nas situações mais graves, que a gente é chamado, né? Que a gente para um pouco para pensar, que a gente para um pouco na vida para analisar o que é que a gente está fazendo, onde é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor. E não se deixar abater, né? Não se deixar levar pelo que está ainda no nosso pântano ali, que ainda é mais primitivo, que ainda é mais animalesco em nós mesmos, não nos deixarmos levar pela ira, pelo confronto, pelo conflito, conseguir controlar um pouco melhor tudo isso. Então, acho que essa luz vem para nos guiar e fazer isso. E acho interessante quando como o mestre coloca, porque Jesus coloca assim, brilha a sua luz, e ele fala das obras, né? Sempre as obras, porque a cada um segundo as suas obras, né? Então, acenda, brilha, faça brilhar a sua luz, para que eles vejam as suas boas obras. Então, a gente tem que estar investindo nas boas obras, né? Fazer o bem, fazer a caridade, como nos ensina a doutrina, no BIP, né? Na bondade, indulgência, perdão. Então, esse trabalho constante, e acho que vai sendo pedido de nós, assim, numa complexidade cada vez maior, né? Porque nós estamos amadurecendo, somos capazes de mais, então, claro que a quem mais foi dado, mais vai ser pedido, né? E para glorificar o Pai, quer dizer, traz a nossa humildade em saber que sem o Pai nós somos nada, né? Sem o nosso Criador, a gente é só um grão de areia aí, sem luz, sem muita noção, né? Sem muita utilidade na vida, se a gente não se dispuser a fazer a vontade do Pai. Então, acho que fica aí essa linha aí de emaranhados de nós. Eu acho que a gente tem muita sorte, Lina, porque quando a gente vê o Evangelho, né, e as palavras de Jesus sempre para nós, a título de incentivo, tudo era dando um incentivo, né? Tudo era trazendo para a nossa lembrança naquela época mais terríveis do que somos hoje, né? Hoje a gente já é maravilhoso, a gente aqui, né, num dia de semana, sentados, ouvindo alguma coisa a respeito da nossa espiritualidade. Mas quando a gente vê essas frases de Jesus, essas chamadas de Jesus, né? É como você disse, sempre nos levando a agir. Foi o que o policial fez com a Adriana, né? Ele acendeu a luz dele para dizer, eu vou acender a luz que é para você enxergar a punição. Nessa hora, uma punição porque agiu errado. Aí a gente vai vendo que tudo na nossa vida tem uma consequência. Mas quando você está fazendo alguma coisa positiva, os holofotes também se acendem, né? Você vai ganhar um prêmio, você passou num concurso na universidade que você estava ali estudando arduamente para conquistar aquilo, um emprego que você já está há muito tempo buscando e consegue. É a hora que a luz brilha, né? A luz do alto brilha sobre nós, nos mostrando assim, viu aí? Que tem momentos também muito bons, porque a gente vem de umas estradas, de umas caminhadas muito cheias assim, né, de desvios, né? Se hoje a gente vê o mundo do jeito que está, ainda acontecendo tanta atrocidade, imagine quando era todo mundo assim. Agora você vê uns orando por aqueles que estão lá querendo se matar, né? Já tem uma parte do mundo que
reivindica com outros, vamos sentar e orar pela paz mundial. Mas já houve época, ainda bem que naquela época o mundo era bem pequenininho, ainda tinha essa extensão toda, que okay, você acendeu ali, eu já joguei daqui, o outro já de lá também quer. Então, éramos assim. E a gente ter tido esse irmão maravilhoso que foi Jesus, para nos dizer que nós éramos bons, que dentro de nós já estava essa luz que ele disse, faz brilhar a tua luz, é alguma coisa que já existe de forma completa. A gente só precisa tirar o lodo, né, que a gente construiu, aquela devido às nossas maldades, a gente ainda não conhecia o que era bom. Então, normalmente, é assim, a gente às vezes vai fazendo coisas erradas que começam a doer muito na gente, até que a gente procure alguma coisa que alivie essas dores. Aí a gente vai vendo que existem caminhos que são melhores daqueles outros do que eu antes percorria. Então, a gente vai descobrindo. E, uma época sempre eu perguntava assim, mas por que Deus é tão bom e já não botou a gente, pelo menos, numa coisa, né, melhorzinha? Mas aí é aquela história, qual é o mérito que a gente ia ter? Como eu vou valorizar um estado de alma que me deixa mais alegre, mais em paz, mais bondosa, mais confiante na vida? Como eu vou valorizar isso se eu não conquistei isso por minha luta interna, né? Alguém lhe dá alguma coisa, às vezes dá, é meio que dá à criança um presente muito caro, ela senta ali, desmonta todo, quebra todo, e você diz, ai, não era assim não, mas ela não sabe mexer com aquilo, né? Então, nós éramos crianças, possuíamos assim coisas maravilhosas já dentro de nós, porque fomos criados bons, né? O nosso pedigree é o melhor que tem. Então, a gente já foi criado bom, a gente só foi deixado assim caminhar e ir descobrindo como é bom ser bom. Porque quando a gente descobre como é bom ser bom, a gente nunca mais faz nada errado. Quando você consegue fazer alguma coisa positiva, você começa, quando vem aquela sugestão para você fazer o negativo, então você diz, não, isso aí eu já não faço mais, isso aí eu já não gosto mais. Aí eu não curto mais isso, não, eu gosto mais desse outro jeito. Esse outro jeito me deixa mais alegre, me deixa mais, né? Entendeu? E também que é um negócio de academia muito bombástica, né? Você diz, não, vou pôr yoga, vou pôr alguma coisa que me relaxe mais, uma meditação. Eu sei que eu estou precisando de outras coisas, mas né, quando você sente-se bem em relação à vida, em relação às pessoas, não tem jeito, você não vai mais querer. Né? O bom de ser bom é isso, o bom de já trazer esse pedigree não, DNA, né? Pedigree é de animalzinho, a gente já foi. Mas trazer o DNA divino em nós, que é essa luz que Jesus se referia, faça brilhar a tua luz, como quem diz assim, faz logo, porque vai doer menos. Quanto mais rápido você deixar a luz brilhar, vai doer menos. Ou seja, quanto mais eu ressignificar os meus valores, quanto mais ações boas, né, saírem de mim do que malefícios, né? A gente era muito ruinzinho. A gente olha para nós, não nesse passado de hoje, né? Mas o passado, né, que a gente vê na história, quem a gente foi na história, quando a gente vê aquelas competições, aqueles vícios espalhados a toda sorte, as pessoas se maltratando, éramos nós. E éramos nós galgando esse ponto que estamos hoje, de já poder ouvir alguma coisa sobre isso, sobre as coisas boas que nós possuímos, e ficarmos pensando assim, puxa vida, é mesmo, viu? Talvez doa menos. Quando, às vezes, eu faço alguma coisa que antes me contrariava, mas agora eu faço para favorecer alguém ou alguma coisa que vai ficar melhor através esses meus passos para trás, para poder alguma coisa ir para frente, talvez isso me deixe mais feliz. E aí a gente vai descobrindo nessas pequenas coisas que antes a gente dizia, isso é um sacrifício muito grande, está doido fazer isso. Olha o que fulano faz, está louco. Né?
Então, hoje, a gente já considera algumas coisas, né? Então, quando você vê as pessoas se matando do outro lado do mundo, a gente não quer isso para que chegue perto de nós, né? Mas hoje a gente já quer que termine lá, né? Que as pessoas de lá fiquem em paz. Antes, não, a gente assim, ainda bem que foi lá, antes, lá ele, né? Como é que diz aquilo? Ele lá que sim, né? Então, a descoberta, eu acho, a posse que a gente toma de saber que em nós existe um manancial de forças positivas que só nos trarão saúde, alegria, felicidade. Só de saber disso, mesmo que a gente ainda não use, eu acho que já é assim um passo muito grande. Eu acho que quando a gente desencarnar, que a gente chegar lá, eles vão ver algum brilho em nós. É o brilho da descoberta de que em mim existe. Eu ainda não sei usar direito. Eu ainda, agora, mas eu sei avaliar. Olha, naquela hora, se eu tivesse dito isso ao invés daquilo, teria sido melhor para todos. Eu já sei fazer essa avaliação. Talvez na hora H não faça, mas já sei fazer. Então, é assim, eu acho que a gente vai, né, fazendo com que a luz fique cada vez mais forte à medida que a gente tem coragem de mudar, como Lina falou, né, de trazer à tona valores para o agir, não para só o pensar, o conjecturar, mas já para o agir, trazer valores que a gente sabe que, no primeiro momento, a gente diria assim, meu Deus, eu há um ano atrás jamais estaria dizendo isso aqui agora. Olha, há um ano atrás eu jamais estaria fazendo isso para fulano. Jamais estaria dizendo a fulano que ele não me magoou, eu estou muito bem, eu só estou entendendo a dor dele, eu sei por que ele está querendo me bater, porque ele ainda não sabe fazer outra coisa. Então, eu já não sofro mais porque o outro é como ele é. Pelo contrário, eu entendo o outro e vou torcer para ele ser melhor. Então, isso é que os irmãos fazem pelos irmãos. Por isso que Jesus dizia que somos todos irmãos. A gente tem que se sentir assim. O pai é irmão da mãe, da mulher, que é irmão dos filhos. Todos somos irmãos. Temos os papéis que a gente vive, né, como pai, mãe, porque precisamos dessa nomenclatura para que a gente possa viver ajudando os outros de alguma forma. Então, quando você é pai ou mãe, você se sente na obrigação de aquele filho que você teve e que você gosta muito, porque ele é tão risonho, então ainda não mostrou para o que veio. Então, você tem, naquela hora, vontade de alimentar, de deixar ele seguro, de deixar ele confortável, de beijar. Ele, às vezes, é um inimigo do passado, está ali esperneando no seu braço, e você está... E ele está lá dentro, lhe empurrando, mas daqui a pouco ele vai, dorme no seu colo. Aí, quando ele vê, ele estava todo sujinho de cocô, você foi, deu outro banho, você foi, botou a comidinha que ele gosta para ele comer, ele começa a lhe amar. Ele lhe odiava quando chegou, odiava quando ele lhe sentia, ele percebia, ele queria lhe matar, porque você um dia fez alguma coisa ruim para ele. Ele sai daquela encarnação, chega no mundo espiritual, mas que mãe boa que vocês me arrumaram, que mulher maravilhosa. Ele já nem lembra que ali era um inimigo. Não é uma didática gostosa, né? Essa que Deus usa com a gente, de nos fazer, nos perceber pelo amor, pelo carinho, pelos cuidados, né? E a gente não se reconhece, cada um com a cara, cada um naquela hora é alguém importante para a gente. E aí a gente diz assim, mas rapaz, quer dizer, porque se você dissesse, vai fazer as pazes com fulano, olha se vai. Vai nada. E nem outra vida eu quero olhar mais para a cara de fulano, né? Então, eu acho assim, a gente saber que tem esse poder, essa força dentro de nós, eu acho que isso é o primeiro passo para a gente querer qualquer coisa em algum momento das nossas vidas. É saber assim, está tudo em mim. Eu não dependo de ninguém para ser mais saudável, para ser melhor, para ser feliz. Eu não dependo de ninguém, nem do príncipe encantado, né? Quando a gente está na fase de esperar o príncipe. Não preciso, pelo contrário, quando eu quiser encontrar o príncipe vai encontrar uma princesa. E aí nós vamos ser felizes para sempre, como nos contos de fada, porque ele vai ver uma princesa e eu vou ver o príncipe. Mas enquanto eu olho o príncipe e vejo um sapo, ele olha para a princesa e vê também uma sapa.
Não tem felicidade, não tem conto de fadas que resista, né? Por isso que a gente tem que ter esse crescimento juntos, por isso que a gente tem que estar juntos, atritando e brigando ainda, e meio desconfortável, mas nos ajustando. Nem que quebra a cabeça, que você está lá com a peça que não entra, não encaixa. Daqui a pouco, pensar que não. Quando a gente olhar para trás assim, vai dizer, ninguém encaixava ali, olha aí, olha, uma outra encarnação, está todo mundo assim, assado, e todo mundo se encaixando, né? Legal. Vai lá, Adri. Não se sabe, viu? Posso ficar falando. Não, mas é bom a gente trazer para esses aspectos, né? Abranger todos os aspectos, né? Dessa luz, dessa divindade, né? Que existe dentro da gente, essa capacidade, né? De ter o divino em nós. E vocês falando, né? Você falando, a Lina falando, eu me lembrei não, aconteceu, e é tudo aprendizado, né? Essa luz, quando a gente fala dela, de ascender, de como que a gente age, porque às vezes, né, são nos conflitos, são nos atritos, né? Quando a gente é colocado assim na prova de fogo, é que a gente aprende as lições que a vida, né, que a espiritualidade quer nos dar. Então, essa semana, essas semanas, tem muitas semanas que, né, está acontecendo isso no meu trabalho. Meu trabalho está muito, muito busy. Como, né, todo mundo tem isso. Demanda demais, uma coisa em cima da outra, e quase não sobra tempo e tal. E aí teve um projeto grande no meu departamento, e uma menina saiu de férias, e acabou que o projeto veio cair na minha mão, porque ela não deu conta de terminar. E aquele negócio é uma coisa muito importante, porque tipo assim, os olhos, né? Olha a luz, olha a foto, né? Muitos olhares ali em cima daquilo, do trabalho que a gente está fazendo, e aí aconteceu de que não deu certo, aconteceu um monte de coisa errada, e eu estava dependendo de outras pessoas para me ajudar a terminar esse projeto, porque senão eu não ia conseguir. E uma das pessoas que estava trabalhando no meu time, né? É um rapaz, e ele é muito... É difícil de lidar com ele, sabe? Ele é muito negativo, tudo que você pede ele reclama, ele faz, mas ele faz para falar assim, querendo o holofote para ele, para mostrar, eu fiz e tal, mas assim, mas é um atrito, sabe? Muita má vontade, é muito assim, sabe? Realmente a gente tem que ficar ali, né, trabalhando para aquilo ali sair. Aí o que aconteceu? Aconteceu de que ontem, falei assim, gente, essas palestras que a gente faz, por isso que eu falo, é para a gente primeiro, e falando sobre luz, sobre brilhar, sobre eu já pensando, né, dos textos, aquela coisa toda. Aí aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateado, porque o que aconteceu? Na hora de entregar o projeto, o rapaz ele entregou incompleto, ainda falou assim, a Adriane fulano de tal é que vai ser responsável por isso, elas não fizeram, e tipo assim, e eu fiz a minha parte, a menina fez a parte dela. Aí eu falei com a menina assim, então agora nós duas vamos ter que se virar aqui nos 30 e terminar isso sem a ajuda do outro rapaz, porque senão a gente não vai conseguir. E ele simplesmente falou assim, se vira nos 30, o problema é seu, né? Aí eu falei, agora, né? E ele tem 5 anos de experiência, eu tenho 1 ano de experiência fazendo o que eu tô fazendo, o cara tá lá tem 5, eu e essa menina tem 1 ano só. Aí eu falei, não, beleza. Aí aconteceu um monte de outras coisas, e eu fui, e no final do dia, um outro rapaz que veio conversar comigo, que é colega também, ele falou, nossa, foi muito injusto, né, que aconteceu com você e com fulano, porque o chefe não te escutou, você não conseguiu falar o que você queria falar, não conseguiu encontrar o trabalho, e eu pedindo eles, né, para me ajudar, ele falou, não, mas você não tem que fazer isso não é sua responsabilidade, isso não é da sua conta, e foi me colocando ali vários motivos por que eu não teria que fazer aquilo. Falei, não, mas eu sei que não é, mas assim, eu me comprometi com a menina que eu ia fazer, aí no final das contas, a gente conversando, aí eu comecei a reclamar também, né, que ele já estava reclamando, aí entrei na dele, aí eu comecei a falar, eu falei um negócio lá. Aí eu falando, ele pegou, riu, aí a gente conversando, ele virou e falou assim, ele riu e falou assim, realmente, né, você tá andando muito com fulano de tal, você tá igual ele. Eu falei, nossa, eu lembrei de Emmanuel, da Lina, eu falei, nossa, que Emmanuelada agora na minha cara. Eu falei, eu tô falando do rapaz, mas eu tô agindo igual ele. Eu falei assim, aonde que eu tô fazendo essa minha luz brilhar, né? Eu falei, eu acho que minha luz agora apagou, e esse moço ali me lembrou, falou, seu pavio tá ficando pequenininho, você precisa estender essa luz aí.
Aí eu tomei aquele susto, né? Eu falei, gente, mas não é mesmo? Não é que eu estou fazendo, né? Sobre mim? E não é sobre mim, né? É sobre o que precisa ser feito. Aí eu peguei e falei assim, eu mudei de tudo. Eu falei, quer saber? Eu vou para o trabalho, eu acordei hoje de manhã, fiz minhas orações, minhas preces, eu falei, eu vou para o trabalho, vou fazer tudo que estão me pedindo, mesmo que as pessoas não, né, que falam comigo que não é para fazer, que eu estou fazendo demais, eu vou fazer tudo tranquilo, da maneira que tem que ser feito, vou ajudar, vou entregar a minha parte e pronto, né? Porque é isso que eu tenho que fazer, a missão é essa, não é sobre quem faz melhor, quem escreve melhor, quem está fazendo, não é sobre isso, é sobre o trabalho que tem que ser entregue, porque no final das contas, o chefe maior lá, né, o negócio ele vai pesar no departamento. Aí eu fui com esse pensamento para o trabalho. Aí chegou, eu vi que a menina estava meio que, né, um pouco ainda meio confusa ali. Aí eu esperei, eu falei, não, vou deixar ela fazer a parte dela. Aí, na hora que eu vi, ela foi e falou assim, isso aqui dá para a gente poder fazer junto. Eu sentei do lado dela e o rapaz começou a falar, não, mas isso aqui você não precisa fazer. E eu pedindo ele para fazer, ele, não vou fazer. Porque eu falei assim, você pode, por favor, me ajudar a fazer isso aqui? Porque eu preciso disso aqui só para terminar e tal. Aí ele, muito custo, tá bom, eu fiz. Aí eu fui, sentei lá com a outra menina lá, terminando de fazer, e no final das contas, eu falei assim, graças a Deus, né, que eu não fiquei irritada, que eu não fiquei chateada, que, tipo assim, que eu entendi que aquilo não é sobre mim, é sobre um contexto maior, a fotografia que é muito maior do que eu estou precisando. Aí, no final do dia, a menina sentou do meu lado, assim, a que é realmente, o projeto era dela, que é o território era dela. Ela falou assim, nossa, muito obrigada. Você não tem noção do peso que você tirou das minhas costas, tipo assim, você tem me ajudado. Você não tem noção do tamanho do que você fez por mim. Eu não tenho nem como te agradecer. Aí eu pensei assim, pensei assim comigo assim, graças a Deus por isso, né? E eu fiquei em paz e me deu uma sensação assim, não de que, sabe, mas me deu uma paz. E aí eu vi esse texto aqui de Vinha de Luz, eu vou ler para vocês, para resumir o meu pensamento. Emmanuel fala assim, no Vinha de Luz, ele fala assim, ó, os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme, em sofisma, e beneficia a todos, sem distinção. Não formula exigências para dar, afasta sombras, sem alarde, espalha alegria, revelação crescente, semeia, renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia. E aí eu fiquei pensando, né? Eu li isso agora, porque eu tô com uns textos aqui que eu coloquei, e um dos textos era esse. Eu não tinha refletido em cima. E aí, depois que aconteceu hoje, eu fiquei pensando, né? Eu falei, isso não é Jesus, esse pedacinho que eu li, né? Ele veio ao mundo, né? E como João esclarece bastante no primeiro capítulo de João dá a iniciativa falando assim, a luz veio ao mundo, né? Como ele fala de Jesus, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então, vê se essa atitude de beneficiar a todos sem extinção, não exigir nada, afastar a sombra sem alarde, espalhar alegria, renovar, dar esperança, esclarecer, ensinar, amparar. É o Mestre Jesus que veio trazer essa luz para a gente, nesses ensinamentos, né? Quer dizer, quando ele fala brilha sua luz sem alarde, brilha sua luz para trazer alegria, brilha sua luz para trazer esperança, brilha sua luz para iluminar o caminho, brilha sua luz para o teu irmão que precisa do seu lado, né? E assim, esses aprendizados, esses ensinamentos, eles só reforçam no nosso coração essa necessidade de a gente entender realmente essa luz de Jesus. Porque hoje, né, como a Marisa estava falando um pouco, a Alina estava falando um pouco, né, do outro lado do mundo acontecendo tantas coisas que são nossos irmãos, né? Vamos tirar aí os nomes, né? Judeu, cristão, muçulmano, indiano. Vamos tirar. É um ser humano, é um irmão que está lá do outro lado do mundo. Não é a nossa casa, mas é a casa dele que caiu. É o país dele que está sendo bombardeado. É o nosso irmão que está passando fome. É o nosso irmão que está pegando uma arma aqui no estado do Maine e tirando a vida dele. Somos todos seres humanos. Num país não, né? Na Terra, né? Nessa esferinha pequena que está aqui no universo,
todos nós tentando sobreviver, tentando aprendizar, tentando levar essa encarnação da melhor maneira que podemos. Então, se tiramos todos esses labels, né, esses rótulos, olha para o lado. Quem é a Marisa, quem é a Alina, quem está aí sentado no KSSF, quem está aí está nos escutando? Somos espíritos imortais. Somos todos iguais perante aos pais. Né? Somos únicos, mas perante a Deus, somos todos iguais. Quer dizer, vamos olhar para o nosso irmão como ele é um ser humano, como nós, né? Encarnado, né? Nesse um corpo diferente do nosso, com ideias diferentes, mas somos todos irmãos, somos todos, né, humanos. Então, acho que a gente, né, quando a gente lembrar dessa luz, então, quando a gente não tem que fazer discriminação. Ah, não, que delícia. Sabe, não é sobre isso. É sobre a gente enxergar quem está do nosso lado, acender a nossa divina e falar, olha, você também pode. Você também é divino, você também tem essa luz dentro de você. Você também tem capacidade de abaixar essa arma e abraçar o seu irmão. Todos nós temos essa capacidade. Então, a respeito disso, sabe? A respeito do que podemos passar. Porque não é só fase escrita, não é só discurso, porque aí o outro começa a desconfiar. Fala, isso daí, né? Meio que, né? Tá meio que fora da casinha. Não, é com atitudes, né? São com atitudes, né? Como a Nina falou, com as obras, né? E essas obras, elas às vezes parecem que ficam longe demais da nossa alcance, mas pode ser no seu trabalho, pode ser no trânsito, pode ser com a pessoa que está na rua, né? Pode ser com o seu filho, na escola, pode ser na porta da sua casa, né? Depende de nós, né? Então, essas atitudes, eu acho que é por isso que eu estou assim, um pouco né, meio que excited falando, porque realmente, sabe, traz uma esperança, saber que o mestre veio para falar isso para nós, né? Que brilhe a sua luz, porque nós podemos, nós temos o divino dentro de nós. E essa, né, vamos falar assim, acender esse fogo, né, essa chama no nosso coração, é necessário nos dias de hoje, que a gente tem que lembrar isso, né? A gente tem que ter esse lembrete. Mas eu acho que eu me empolguei um pouquinho, eu acho que eu vou passar um pouco para a Linda falar, porque senão eu vou terminar o collab aqui sozinho, só falando disso. Mas é isso que eu queria deixar com vocês, meninas. Aí eu passo para a Linda, depois eu só falo mais uns minutinhos antes de a gente terminar. É interessante quando você conta a sua história, né, Adriana? Porque acho que mostra bem na prática isso, porque quando Emmanuel nos convida a esse trabalho interno, essa transformação interna, não só Emmanuel, mas, né, isso já vem do Evangelho, então já vem antes do Cristo, vem do Pai, esse convite a essa evolução, esse crescimento interior que vai nos fazer melhor para todos. Mas acho que uma coisa que me marca bastante é que quando você comenta assim, aquela mudança da chave, você precisa colocar a sua vontade, né? Você tem que estar com a sua vontade ali junto com isso. Porque a gente pode ler um monte, pode falar um monte, pode pregar, assim, mas se as nossas atitudes não, né? Se a gente não está prestando atenção naquele momento em que eu entrei numa vibração que mais conflituosa. E se eu não coloco a minha vontade imediatamente para mudar isso, eu fico entregue assim, à vida, às circunstâncias, a todos os pensamentos que estão à minha volta. Então, acho que primeiro essa instrução que chega para nós através da doutrina, que, olha, você está sendo constantemente influenciado, né? Por muito mais do que você possa imaginar, e para ter esse conhecimento, adicionar com o educar a nossa própria forma de ser, para que a gente consiga de dentro para fora melhorar um pouco, para começar a melhorar a vibração, para começar a atrair uma psicosfera melhor, criar uma psicosfera melhor para atrair os irmãos
que estão numa condição melhor para nos ajudarem nessa caminhada, se a gente não tiver essa vontade, você fica, né, você perde. Se você não trouxer a vontade guiando e impondo a disciplina necessária para conseguir isso, a gente acaba se desviando muito fácil, né? Tanto se distraindo, né? Se distrai. Exato, a gente se distrai, a gente se deixa levar pela reclamação do outro, você já começa. É muito fácil, porque a gente já fez isso durante muito tempo, é o nosso conhecido, é a nossa zona de conforto, é muito fácil a gente cair e voltar ali de novo. Então, quanto importante é a gente estar constantemente estudando o tema, trazendo isso para a gente, né? Mas, acima de tudo, que a nossa vontade lidere aí nesse todo para perceber, para a gente estar atento, perceber todas as nuances que a vida vai trazendo para a gente e alterando. Então, acho que estamos entrando aqui, eu vou deixar minhas considerações finais, uma imagem que eu trago comigo é muito querida a mim. Minha filha, quando ela estava no high school, estava ali se formando, eles participaram de um evento e eles eram parte do grupo de organização, e a pessoa que estava liderando o evento, ele deu uma vela para cada um deles, né? E acendeu a vela, e ele falou: agora acenda as velas de todos que estão, da pessoa que está mais próxima de você. Então ela falou que eles estavam em cima de um palco, e aí eles foram acendendo assim, e eles foram vendo tudo aquilo ali, assim, todo mundo que estava assistindo tinha uma vela, e cada um foi acendendo a do outro, e assim, de cima eles foram vendo toda aquela multidão de gente ali, como a luz foi se espalhando rápido, né? Então, isso emocionou muito. Então, eu acho que foi uma forma prática que eles encontraram de mostrar que a nossa luz ela só funciona quando a gente divide, né? Quando a gente divide com o mais próximo que está ali, a hora que você vê, está todo mundo brilhando mesmo. Então, realmente, como você falou no começo, acho que não é por nós, né? É pelo conjunto, e o que esse conjunto faz, como a força, né? A força da iluminação, ela se expande rápido e ela trabalha muito rápido quando a gente tem essa vontade de melhorar, né? De crescer. Então, o quanto é importante cada um de nós usar o talento que trouxe, né? Não ficar ali adormecido, com medo, com vergonha, mas usar, seja o que for, dentro do seu âmbito, por menor que seja, porque você não sabe o alcance que isso vai ter, né? De cada vida que você tocar, o quanto isso não pode iluminar, né, em volta, né? Então, acho que é essa imagem que eu queria trazer, deixar aqui para você. Eu gostei dessa imagem, vou até roubar ela, porque realmente é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Que tudo está melhor no mundo porque houve alguma coisa desse nível, né? Houve esse desejo de melhoria. Quando você tem o talento de fazer alguma coisa positiva, não tem como aquilo ficar guardado só para você. Porque o que é bom, todo mundo quer, todo mundo gosta, né? Já está em nós essa vontade de querer coisas que sejam mais salutares, que preencham mais, que tragam mais alegria. A gente só não sabe o momento que a gente vai despertar para isso, nem sabe como foi sair, né, de uma escuridão para a luz. Então, para que a gente não tenha esse choque, a gente tem vindo assim, aos poucos, vendo, inclusive no mesmo planeta, no mesmo país, na mesma cidade, coisas muito positivas e coisas muito negativas, né? Então, essas diferenças ficam sempre muito próximas de nós. Às vezes, dentro de casa, você vê isso, né? Uma parte mais positiva e pessoas menos positivas, né? Mais negativas. Então, essa
eu acho que também, né, Lina, para que a gente continue nesse conjunto, como você disse, acendendo uma velinha do outro, né? O que falta em um, o outro tem, né? Não está ninguém completo e não está ninguém incompleto, e às vezes todo mundo tem uma parte do talento. E às vezes, quando você é estimulado pelo talento da sua mãe, vem o seu pai e estimula um outro talento em você que você não sabia que conseguiria também despertar em você o interesse por alguma coisa que você antes não tinha percebido. Então, quando estamos, né, e a tendência é a gente sempre estar em bandos, por mais tecnologia que a gente avance, né, nos virtuais, o virtual vai nos fazer entrar em contato sempre com alguma coisa, né? Não vamos ficar só nos robotizando, vamos também ter acesso a mais lugares, a mais pessoas, né, de uma forma mais rápida. Então, a gente vai aprender mais sobre as pessoas que estão mais distantes, sobre os países que a gente não tem condição de ir. Hoje a gente aprende tudo, né? Antes era só o livro, a gente só tinha um livro, mas se a gente não tivesse condição de ler, né, de aprender a ler e de adquirir o livro, a gente era ignorante quanto àquilo, né? Então, hoje, a gente vê que o virtual abriu essa janela para o mundo, para as informações que a gente pode só ouvir e saber, né? E aprender, e dali se desenvolver. Então, a gente vê que já estamos nesse ritmo, assim, de ir despertando em nós, né, aqueles tesouros que já existem, mas só para que fiquem mais aprimorados e que a gente possa ser mais feliz e fazer o outro mais feliz. Né? Porque a gente vai sempre descobrindo que nunca mais a gente pode pensar como nos anos 70, né, nos anos 60, 70, que as pessoas, né, principalmente os jovens, sonhavam com aquela vida sabe, numa florestinha, assim, só aquela comunidade mesmo que se entende, que todo mundo pensa igual, que não pode existir isso, não vale a pena, né? Vamos fugir para Chapada Diamantina para contemplar a natureza, aquela água vai ficar sempre limpinha, porque só eu tomo banho lá. Nunca pôde ser concretizado essa coisa, porque as pessoas que também queriam conhecer, porque tem que ser sua, né? Uma coisa que está no mundo, você ali não pode cercar, então tem lugares que você não compra. Então, estão lá para que as pessoas passem. E, às vezes, quando a gente chega nos lugares que são nossos, de todo mundo, a gente faz muita besteira, né? A gente derruba as árvores que não devia derrubar, a gente queima a terra que não deveria queimar, a gente destrói coisas, né? Sempre assim, porque é de todo mundo, ninguém é dono, então é meu, agora eu ganho dinheiro com isso, então eu quebro mesmo. Então, a gente vê que a gente sai de uma prática, né, bem nociva ainda, a nós mesmos, para o nosso futuro, né? Hoje estamos passando coisas que nós mesmos provocamos. Então, agora a gente vai aprender a botar as coisas, né? Arrumar a casa de novo. Né? Como é que se arruma uma casa? Né? Aí a gente vai começando a aprender a fazer isso. Né? E para fazer isso, a gente vai precisar de todos, não vai poder um só fazer. Ninguém vai fazer porque está sendo pago para, todos vão saber fazer, todos vão querer fazer. Então, isso é muito legal, a gente saber como nos planetas mais evoluídos produzimos mais coisas porque são espíritos já mais evoluídos. Então, a gente vai chegar lá. Então, muitas coisas boas que hoje a gente sequer dá a aprender, e são coisas simples. Antes a gente não sentava nunca numa plateia, mesmo espírita, às vezes, para ouvir sobre um tema desse, que fala, né, dos nossos tesouros íntimos ainda não brilhantes, ainda não despertados para a prática. A gente não ouvia, ou se ouvia, não entendia nada, porque quando a gente vinha numa casa espírita, a gente vinha para tomar passe ou ouvir os espíritos falarem qualquer coisa que eles quisessem. Mas era alguma coisa que estava fora de nós, era alguma coisa, era como cultuar um bezerro de ouro, era como cultuar uma imagem, né? E hoje a gente vai vendo que aquelas mesmas coisas que a gente ouvia, né, numa encarnação passada, dentro de um centro espírita, e não entendia nada, porque o nosso foco era outro, a gente hoje ouve
Algumas coisas a gente entende, outras coisas não, as coisas a gente se permite refletir sobre, outras coisas ainda não, e vamos assim, sem problema nenhum, mas a gente muda o interesse, né? Muda o interesse. Então, hoje é legal a gente saber assim, puxa, eu vou para um lugar onde eu não posso mais ficar contando só com aquela fé minha toda cega, toda doida, assim, não, Deus está aqui, né? Ele está dizendo, o padre está dizendo lá que Deus está aqui, então Deus vai me salvar. Eu não posso mais pensar assim. Eu posso vir com uma incerteza, eu posso vir sem entender muito o significado disso, da minha presença no lugar espiritual, mas saber se eu estou no lugar espiritual e busquei isso, é porque eu acho que ali tem alguma coisa que vai me ajudar a fazer essa viagem interna. Porque se a força está em mim, eu só preciso de alguma coisa que me leve até esse lugar. A gente não tem lugar nenhum que diga, não, faça assim, abra a barriga, está lá dentro, é embaixo, é na epífise, é no céu. A gente sabe que é em nós, né? Aí a gente descobre uma outra coisa, puxa vida, então eu não vou nem para o céu nem para o inferno, eu vou para uma outra dimensão da vida, que é vida e nunca vou morrer. Olha que coisa boa. Mas por que eu nunca vou morrer? Porque Deus me deu a eternidade para eu descobrir a mim mesmo, descobrir as minhas potencialidades e virar uma pessoa feliz. Então, isso é muito genial. Eu acho isso assim fantástico, né? Então, era isso. Agora é a Adriana que fecha aí, Adriana. Só para fazer conclusão final, acho que já está o tempo, está até passando já. Eu tenho um texto aqui de Emmanuel, no livro Brilhe a Vossa Luz, de autores diversos, e ele fala uma coisa aqui, a Marisa falando, a Nina falando, né, sobre essa necessidade dessa evolução, dessa elevação, né, que a gente tem na nossa encarnação como espírito imortal. Aí ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, que a pirâmide da elevação, ela se alteia com a segurança com 4 ângulos distintos: compreensão, aceitação, o amar e o servir. Aí ele fala assim, que quem compreende, perdoa. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Então, assim, eu acho que ele dá assim, um passo a passo. Exatamente, né? E esse passo a passo, né? Eu acho que para essa iluminação, para nossa iluminação, e para que a nossa luz ela possa continuar, né, sendo brilhando, né, através da nossa imortalidade, né, através do nosso espírito imortal, fica encravado, né, no nosso DNA espiritual, no nosso perispírito, assim como a gente chama, né? E através desses pequenos passos que nós damos, né? Seja através das nossas orações, dos nossos grupos, né, escolas religiosas em que nos inserimos, mas o mais importante, né, é que possamos perceber, né, essa luz divina existente dentro do nosso coração, que o Mestre Jesus, que ele saindo de onde ele saiu, né, veio, porque pensa para vocês verem se para ele, né, vamos falar assim, né, como seria um ser, né, do nível dele vir para nossa, né, para o nosso mundo aqui, para o nosso plano, né, onde nós estamos. Para ele, isso aqui é pura escuridão, e ele era a luz, ele é a luz divina, mas nem por isso, né, ele ofuscou, ele reprimiu, ele condenou, muito pelo contrário, ele amou, ele perdoou, ele ensinou, e eles vêm me mostrar, falam, olha, brilhe a sua luz. Ele veio trazer esse convite para nós, né? Porque essa luz que eu trouxe para você, ela vem de mim, mas de onde vem essa luz vem muito maior e vocês podem ser como eu sou, né? Então, eu acho que o convite é esse, né? Vamos trabalhar nesses pequenos passos que nós temos, né? Nessas pequenas oportunidades que nos são dadas todo dia, para que, como a Lina colocou, né, achei bonito também essa cena, né, de você ver de longe, né, deve ser assim, tipo como se fosse um fogo assim, se acendendo, de você olhar, deve ser muito bonito isso mesmo, né, você vê aquelas luzinhas ali, todos chegando perto, a gente vendo de longe, né, a fotografia maior, e é assim que Deus vê,
né? Ele não vê só como um pontinho isolado de luz, ele nos vê como um todo, né? Como lá de cima, né? Como que ilumina, mesmo nas trevas, né? Como que nós temos a capacidade de iluminar esses pontinhos de luz. Mas é isso que eu queria dividir com você, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo estudo, obrigada por escutar aí as minhas histórias. Eu espero que realmente essa luz de Jesus ela possa brilhar em cada coração, né? Que cada um possa achar assim, a chama, né, divina dentro de cada um de nós.